exactly how the champ wanted it. A funeral procession passing by his childhood home in this Muhammad Ali Center, and people coming from miles away of all races and religions to his hometown for a final farewell. This morning, tens of thousands descending on Muhammad Ali's hometown of Louisville, Kentucky for a final farewell to the greatest of all time. The send-off. O mundo realmente parou de respirar quando Muhammad Ali se foi? Imagine um grande salão de festas em Fênix, o ar da noite carregado de expectativa, mas o silêncio lá dentro parece um golpe final, pesado. A lenda que um dia dominou o ringue agora é a figura mais silenciosa do recinto, e a única coisa capaz de ofuscar seu famoso jeito de andar é a maneira como ele se moveu em seus últimos momentos. Neste vídeo, revelamos o drama invisível que aconteceu durante o funeral de Ali, como um quarto de hospital silencioso, uma despedida sussurrada e um único movimento extraordinário deixaram todos sem palavras. Fique conosco para ver por que a última luta não aconteceu no ringue, mas sim no silêncio de uma vida que nunca terminou de verdade. A luz do entardecer atravessava as paredes de vidro do Grand Ballroom, pintando tudo com um brilho âmbar quente que parecia quase generoso para um evento que logo se tornaria uma homenagem silenciosa. Ninguém poderia prever que o dia, que começou com o mesmo tilintar de copos e risadas educadas que marcaram todos os bailes de gala por anos, terminaria com um silêncio tão profundo que parecia um suspiro compartilhado por todos naquele salão. Nos dias seguintes, a notícia de que Muhammad Ali havia sucumbido ao implacável domínio do Parkinson se espalhou com um peso quase palpável. O mundo, atordoado pela perda do homem que um dia entrou no ringue com uma confiança que rivalizava com o trovão de uma tempestade, voltou sua atenção para as últimas horas que se desenrolaram em um quarto distante do rugido dos estádios. A semana anterior à sua partida foi marcada por uma série de pequenas, quase invisíveis mudanças que apenas os observadores mais próximos poderiam ter notado. A respiração de Ali, que antes era tão fácil quanto a risada de uma criança, tornou-se curta e difícil, um lembrete de que até os guerreiros mais fortes às vezes enfrentam as batalhas mais ferozes dentro de si. Suas mãos, que um dia dançaram com a precisão rítmica de um boxeador, tremiam com uma urgência silenciosa que parecia ecoar os tremores de seu próprio coração. Foi numa manhã tranquila de sexta-feira, 3 de junho, que o corredor do hospital vibrava com os passos suaves daqueles que vieram prestar suas homenagens. John Hans ele parou, olhando por cima do ombro, como se quisesse confirmar que os ecos familiares do corredor ainda estavam lá. O corredor estava ladeado por um pequeno número de pessoas, amigos próximos, família, aqueles cujas vidas se entrelaçaram com a de Ali através da amizade, da defesa ou de um amor compartilhado pelo esporte. Eles se moviam lentamente, cada passo reverente, seus olhos fixos na única porta que levava ao quarto privado onde a lenda repousava. Lá dentro, o quarto estava escuro, iluminado apenas pelo brilho suave dos monitores que piscavam em um ritmo constante. O ar tinha um leve cheiro de antisséptico, mas havia uma corrente de algo mais, um aroma de vida, de antiguidade, de familiaridade. O peito de Ali subia e descia com um padrão fraco e irregular, cada respiração um testemunho de um corpo que ainda lutava, ainda resistia. Sua pele havia empalidecido até um tom translúcido, uma cor que falava das batalhas silenciosas travadas dentro do próprio peito. Ele estava em uma cadeira de rodas, a estrutura metálica em forte contraste com os cobertores macios e confortáveis que o envolviam. As crianças se reuniram em um círculo que era ao mesmo tempo protetor e respeitoso, um círculo de amor que outrora o defendeu dos golpes mais duros do mundo. Ana, Marianne, Rashida e Ila avançaram, seus rostos uma mistura de esperança e tristeza iminente. Suas mãos, cada uma marcada por cicatrizes de uma vida vivida próxima ao homem que já dançou com o trovão, estenderam-se em direção a ele. Um a um, eles colocaram as pontas dos dedos na carne macia e pálida de seu antebraço, sentindo o pulso fraco que ainda batia sob sua pele. Os toques não eram meros gestos, eram atos de devoção, afirmações de que haviam visto seu pai, irmão, tio e amigo cair de um homem que outrora saltou pelo ringue como um cometa. Mamãe, Ana sussurrou, sua voz mal acima de um sopro, ele foi um campeão. Suas palavras pairaram no ar, ecoando o rugido silencioso dos estádios onde ele já se apresentou. Vamos garantir que ele seja lembrado. Seus dedos tremiam levemente e Ila, a mais jovem dos 4, colocou suas pequenas mãos ao redor do pulso de seu pai, sentindo os leves tremores que a lembravam de que mesmo o maior dos lutadores não podia escapar dos estragos do tempo. Vamos manter a voz dele no mundo, ela disse suavemente, ele nos ensinou a nunca desistir. O ar na sala estava denso com uma mistura de orações, esperanças e um reconhecimento não dito de que o ato final deste grande drama humano estava se aproximando. O bip dos monitores continuava, o metrônomo constante que marcava o ritmo da vida e a marcha inexorável em direção à morte. O peito de Ali, embora ainda se movesse, ficava mais suave, mais errático,
como se o último suspiro do corpo fosse logo ser levado por uma mão invisível. A esposa de Ali, Lonnie, que estava parada na porta com uma calma que se tornará sua marca registrada, avançou. Seu rosto, marcado por décadas de amor, era estoico. Ela colocou uma mão sobre o monitor, sentindo o pulso suave da máquina que monitorava o próprio fôlego que deixava o peito de seu marido. Não quero ouvir as palavras, ela disse ao médico que estava sentado à sua frente. Só quero estar com ele. Sua voz era uma tempestade silenciosa, uma calma que a havia sustentado por anos de dificuldades, através da luta de um homem que dedicou sua vida a lutar por um mundo melhor. Lonnie virou-se para sua família, seus olhos brilhando com o amor feroz que se recusava a desaparecer. Ele vai ficar conosco, ela disse, em cada momento que valorizamos. Suas palavras eram ao mesmo tempo um consolo e um reconhecimento do fim que estava logo além do limiar da sala. O médico, um homem cujas próprias mãos estavam marcadas pela dureza de anos dedicados a cuidar de um corpo que já não conseguia acompanhar, aproximou-se da família. Ele falou sem rodeios, sua voz firme e gentil, como se as palavras que estava prestes a dizer fossem um segredo que compartilhava com o universo. Não há como reverter isso, Lonnie. Ele não vai melhorar. As palavras pairaram no ar, o peso delas tão pesado quanto um trovão. Lonnie recebeu as palavras com uma calma forjada ao longo de décadas de dificuldades compartilhadas. Seu rosto não se desfez, sua boca não. Este foi o momento que encerraria o capítulo final de uma história que já havia atravessado uma vida inteira. A notícia foi enviada a familiares próximos e distantes, uma delicada cadeia de comunicação que carregava o peso do que a convocação implicava. Alguns conseguiram chegar rapidamente, apressando-se pelo corredor até o santuário privado onde história e humanidade se encontravam. Outros tiveram que pegar voos, embarcar em aviões, atravessar milhas às pressas, todos carregando o peso de um fim iminente, um último adeus. O próprio hospital parecia prender a respiração naquela sexta-feira silenciosa, 3 de junho. Do lado de fora da porta, um grupo de amigos íntimos permanecia, compartilhando um silêncio coletivo que parecia pesado de medos não ditos. Seus rostos eram familiares, seus sorrisos um lembrete gentil de que aquele homem, que um dia havia abalado o mundo, agora lutava simplesmente para engolir comida, para falar uma única palavra, para respirar um único fôlego. Quando chegou o momento das últimas palavras serem ditas naquele quarto, o ar estava imóvel, o bip dos monitores um lembrete do fio frágil da vida que havia sido esticado ao máximo. As mãos das crianças continuavam a alcançar, seus dedos tocando suavemente a pele do homem que um dia fora a personificação da força e do espírito inquebrantável. Naquele espaço, o tempo parecia desacelerar, o mundo fora das paredes do corredor do hospital desaparecendo em um zumbido distante, como se o próprio universo tivesse voltado sua atenção para dentro, para um homem cujo legado estava prestes a ser gravado para sempre na história. As luzes diminuíram ainda mais, o bip dos monitores uma canção de ninar suave, e naquele quarto, uma oração silenciosa se elevou de cada coração. O ato final deste grande drama humano se desenrolou, não com um rugido, mas com uma despedida silenciosa e digna, um testemunho de uma vida que sempre foi sobre lutar por algo maior do que si mesmo. O silêncio naquele quarto de hospital, espesso com o cheiro de antisséptico e os murmúrios suaves de amor, parecia um batimento cardíaco suspenso. Mesmo enquanto os monitores exibiam seus bips incessantes, a família reunida naquele único espaço, seus dedos entrelaçados uns nos outros, uma promessa silenciosa de que o Hugh ele não apenas desistiu de nós, ela disse, ele ficou, com o coração batendo, pelo tempo que pôde. Suas palavras, simples e profundas, ressoaram pelo cômodo, um testemunho silencioso de um homem que nunca conheceu a rendição. O eco de sua voz parecia uma bênção, uma saudação final ao homem que um dia esteve em um ringue, desafiando todas as probabilidades com seu espírito indomável. O pai da família, outrora um competidor feroz no ringue, agora sentia o peso do mundo se acomodar ao seu redor. O peso não era apenas de luto, era um respeito profundo por uma vida que foi uma luta incansável contra cada barreira. Ele pressionou sua testa contra a do filho, sentindo o calor tênue, e fechou os olhos. Nesse gesto simples, encontrou a mesma coragem que um dia empunhou com os punhos na arena. À medida que os minutos passavam, o coração pulsava em seu ritmo firme, uma pulsação teimosa que desafiava o inevitável. Por 30 minutos breves e gloriosos, era como se a própria força vital do homem permanecesse relutante em se calar. Os médicos, com sua urgência incessante, nada podiam fazer além de observar. Eles não tinham armas para combater a marcha implacável da sepse, o adversário furtivo e impiedoso que havia invadido a essência do corpo. A sepse, como descreve o texto original, atua como uma tempestade silenciosa, corroendo funções vitais até que os sistemas do corpo colapsem.
Foi uma batalha travada no campo de batalha da corrente sanguínea, onde cada célula lutava em uma guerra desesperada e invisível. O corpo do grande lutador havia sucumbido, seus pulmões, seus músculos, o Parkinson que cobrara seu preço ao longo dos anos, mas seu coração era uma brasa inflexível que se recusava a se apagar. O funeral, que mais tarde se tornaria um momento de luto coletivo, já havia começado no instante em que seu corpo deixou o hospital. O peso de seu legado foi transportado em um jato particular que chegou a Louisville, uma cidade que viu um garoto com grandes sonhos se transformar em um homem que mudaria para sempre o curso da história. Policiais de folga caminhavam ao lado do caixão, sua presença quando o avião aterrissou, as ruas da cidade, ladeadas pela memória de um garoto correndo para a academia aos 12 anos, se abriram para a procissão final de um herói da terra natal. Em Louisville, as ruas haviam se tornado uma tapeçaria viva de reverência. Pétalas de flores, frágeis mas vibrantes, caíam suavemente sobre o asfalto, uma cascata delicada de cor que simbolizava amor e perda. As pessoas se reuniam cedo, enfrentando o sol de verão e o calor persistente que se agarrava ao ar. Seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas, cada um testemunho do impacto profundo que o homem teve em milhões de corações ao redor do mundo. A reverência silenciosa que preenchia as ruas refletia a profunda quietude que se instalava na vigília da família. A procissão seguia pelas ruas da cidade, uma marcha solene de lembrança. Cada passo carregava o peso de um legado. O caixão, adornado de forma simples e humilde, era carregado com uma reverência que refletia a dignidade silenciosa que o homem manteve durante seu Parkinson. O design simples e humilde do caixão refletia a própria humildade do homem em seus últimos anos, sua presença uma presença silenciosa que falava mais alto do que qualquer palavra. Dentro do Yum Center, a cidade se reunia em uma vasta arena cheia de milhares de pessoas, cada um fio na tapeçaria do luto e celebração coletiva. A atmosfera estava carregada de emoção, o silêncio falava mais alto do que qualquer discurso. O ex-presidente Bill Clinton subiu ao pódio, sua voz ecoando profundo respeito sentido naquele único quarto de hospital. Ele falou de coragem, convicção e de uma vida que se recusou a cair. O comediante Billy Crystal fez uma homenagem que entrelaçou humor e admiração em uma única narrativa sincera. Suas palavras eram um lembrete da alegria que o homem trouxe ao mundo, do riso que um dia encheu a arena. O riso na multidão era tingido de lágrimas, um testemunho da capacidade do homem de trazer alegria mesmo nos tempos mais sombrios. As homenagens ecoavam com profundo respeito, relembrando o homem por trás da lenda. A cidade, à sua maneira silenciosa, fez uma pausa para respirar ao lado dele. O capítulo final de O Vento carregava o aroma dos pinheiros, o som do coral da igreja, o farfalhar das folhas. A essência do homem permanecia, entrelaçada nos sussurros das folhas e no suave zumbido da própria terra. Ele não caiu, ele se moveu. O movimento não foi um passo para dentro do ringue, mas uma mudança silenciosa para a lenda, para a memória, para os corações de todos que acreditavam que coragem, amor e espírito jamais poderiam ser derrotados. Os momentos finais no funeral foram marcados pela reverência silenciosa e não dita que havia preenchido o quarto do hospital. Enquanto o caixão repousava sob a sombra das árvores antigas, a cidade fez uma pausa para inspirar uma última lufada do ar de Kentucky, para sentir o último instante de paz. O povo da cidade se reuniu, cada uma prova da influência duradoura do homem que um dia esteve em um ringue, gritou para o mundo e mudou para sempre o curso da história. A despedida final, completa com o suave repousar do caixão na terra, marcou o fim de um capítulo, mas também o início de outro. O espírito do maior agora estava entrelaçado no próprio tecido da cidade, nas memórias das pessoas que viram um menino com grandes sonhos crescer e se tornar um homem que mudaria o mundo. A história de sua vida, suas lutas, seu espírito incansável, foi contada de mil maneiras, através do riso, do protesto, da pura força de vontade. No entanto, o momento mais profundo foi a quietude silenciosa que se seguiu, um silêncio que falou mais alto do que qualquer grito, um silêncio que deixou todos sem palavras. A última luta de Muhammad Ali não foi no ringue, mas no silêncio daquele quarto de hospital, onde suas mãos trêmulas, o suave bater de seu coração e a tranquila determinação de seus entes queridos forjaram um momento que silenciou o mundo inteiro. O cortejo por Louisville, as ovações de pé no Yum Center e o repouso pacífico sob as árvores antigas de Kentucky testemunharam que seu legado não foi um rugido que se apagou, mas um movimento silencioso que continuou a ecoar em cada coração que o lembrava. Enquanto a multidão respirava aquela quietude, uma pergunta permanece: que ações silenciosas e não ditas você tomará hoje para homenagear uma